Recentemente eu tive um imprevisto muito grande que da noite para o dia a minha rotina mudou completamente. Eu tive que viajar em cima da hora, fiquei muitas noites dormindo muito mal, tendo que resolver coisas. E eu resolvi trazer esse assunto para cá para a gente conversar mesmo assim, na prática, o que é que acontece quando a rotina sai do lugar, a gente acha que a gente falhou, a gente tem que lidar com imprevistos. Eu gosto muito de falar aqui, não sei se você já acompanhou outros vídeos, uma frase assim: quanto mais você pratica, melhor você fica em praticar. E nesse acontecimento que eu tive algumas semanas atrás, eu pude perceber, claro, revendo agora, né, na hora a gente não pensa muito racionalmente, mas eu pude perceber quais foram as minhas primeiras reações. E eu percebi que essa questão de ter um centramento, conseguir olhar para os acontecimentos não como algo que aconteceu comigo e começar a encontrar culpados ou responsáveis, mas sim com um foco de como é que eu vou resolver isso daqui para frente. O que eu preciso fazer primeiro nesse momento. E era uma segunda-feira à noite, então a minha rotina daquela semana já estava toda planejada. Eu já falei aqui da importância do planejamento, da agenda, como isso ajuda a gente a reduzir a ansiedade. Mas e quando os acontecimentos são externos a gente tem que se adaptar e mudar toda a nossa rotina. Como que a gente lida com a nossa flexibilidade, ou a falta dela, né? Com a nossa ansiedade do que a gente não sabe o que está por vir, de que tudo é uma novidade, são situações que a gente nunca lidou, e eu pude sentir isso na pele essa semana. Foram providências que eu tive que tomar muito em cima da hora, arrumar passagem para viajar, arrumar as coisas para viajar em poucas horas, porque aí eu conseguia a passagem, mas a passagem já era daqui a pouco, aí eu tinha que ir viajar, então eu tinha que estar em casa, arrumar as coisas, pegar documento, roupa, tudo que eu precisava para fazer essa viagem. E ao longo dos dias seguintes, eu também precisei desmarcar vários compromissos, que era uma segunda-feira. Eu tinha uma semana cheia, por um acaso, tem semanas que são mais ocupadas do que as outras, né? E por um acaso, aquela semana era uma semana especificamente que eu tinha mentoria para dar, eu tinha reuniões de um grupo de voluntariado que eu lidero. Então a gente tinha reuniões marcadas já, que são reuniões só das lideranças para decidir os próximos passos. Tinha uma aula que eu que ia abrir a aula, eu não era professora dessa aula, mas eu ia abrir a aula, a sala do Google Meet era a sala da minha empresa, então eu tinha que estar presente. Então foram uma série de coisas que, por eu ter uma organização prévia, olhar a minha agenda e saber tudo que eu tinha para fazer aquela semana, foi, de uma certa forma, um pouco mais tranquilo, de eu ir entrando em contato com as pessoas-chave de cada compromisso e desmarcar. E simplesmente desmarcar sem ter que ficar dando muitas desculpas ou muitas explicações. Então foi mais ou menos assim, eu tive um imprevisto, precisei viajar em cima da hora e estou desmarcando. Na semana que vem, quando eu retornar, eu volto a entrar em contato. E dentro dessa questão de vai viajar, não dorme direito, é claro que toda a rotina fica bagunçada. Por exemplo, um exemplo bobo assim, mas muito caseiro. Eu tinha no final de semana preparado comida para a semana. Então eu tinha comida na geladeira, pronta, tinha comida no freezer, que tudo bem, no freezer não ia ter tanto problema. Mas nessas poucas horas que eu precisei me preparar para viajar, eu também tive que pensar o que eu vou fazer com a comida para a comida não estragar. Aí a casa, o que você vai fazer com a casa? Preciso deixar a louça limpa, preciso tirar o lixo, uma série de micro tarefas que no dia a dia a gente não pensa. E é claro, se eu vou viajar com planejamento, são coisas que eu já vou mapeando e já vou deixando feitas. Mas e quando você tem um espaço muito curtinho de tempo, né? Como é que a gente administra tudo isso? E a viagem acontecendo, eu fora da rotina, dormindo fora da minha casa, comendo fora da minha casa, quer dizer, obviamente, sem ir na academia, sem fazer atividade física, né? Nessas horas acho que essas questões elas ficam até muito menores. Mas aí tudo isso passou, aconteceu, finalmente uns 8, 9 dias depois, eu voltei para casa. E foi muito curioso, assim, como que o meu corpo reagiu nesse meio tempo, né? Porque eu fiquei realmente num modo muito funcional de onde eu tenho que estar, quem eu tenho que apoiar, que providências eu preciso tomar, além de também ter o meu tempo para eu processar aquela informação, para eu processar essa situação nova, essa situação diferente. E quando eu voltei para casa,
Olha, eu dormi, eu acho que 12 horas seguidas. Foi uma coisa assim de que, sabe quando você nem vê que você dormiu? E eu dormi, tava de dia, eu continuei dormindo, tava barulho na rua, eu continuei dormindo, então era um cansaço mesmo do corpo. E aí, tirado esse dia, né, meio fora do tempo, que eu precisava realmente, assim, chegar, me estruturar, descansar e começar o próximo dia. Era uma segunda-feira? Não era. Era um domingo para organizar tudo? Não era. Era o dia seguinte que eu já ia começar. Já tinha tido alguns dias afastada dos meus trabalhos, já tinha desmarcado com as pessoas. As comidas estavam congeladas aqui em casa, né? Enfim, era só assim, amanhã retoma. E aí, por onde começar esse retomar, né? Porque quando a gente sai da rotina, é muito fácil a gente aproveitar esse sair da rotina para falar assim: ah, já que a semana passada foi uma confusão, foi um caos, então eu vou deixar para voltar para a academia semana que vem. Eu vou deixar para organizar minha alimentação daqui a uns dias. Eu vou deixar para regular o meu sono um outro dia. Não precisa essa semana. Então, todos esses hábitos que a gente vai construindo ao longo do tempo e que até eles se tornarem hábitos mesmo bem consolidados, a gente tem que colocar um esforço extra, tem que colocar uma intenção consciente, como eu já falei aqui, né, muitas vezes, basta uma coisinha diferente para você falar, vou usar isso, né, como desculpa, mesmo que a gente não verbalize isso racionalmente, mas vou usar isso como desculpa para segunda-feira eu volto. Ah, agora deixa para o mês que vem. Ou então poderia ter em mim também um efeito oposto. De eu, por exemplo, voltar para as minhas atividades, mas assim, querendo compensar. Sabe aquela coisa do compensar? Ah, agora eu preciso ir para não só ir fazer atividade física, eu preciso fazer o dobro, o triplo de atividade física para compensar o tempo que eu fiquei sem fazer. Ah, eu preciso ser super rígida, ter uma super disciplina, já que eu saí dos trilhos na semana que passou. Então, são pensamentos que podem acontecer e são, na verdade, comportamentos que a gente pode ter quando a gente não está muito atento e usa um desvio de rota para dar uma desculpa qualquer, né? Então, nem por um caminho de, deixa para depois, já que eu não fui a semana passada mesmo, semana que vem eu volto, e nem pelo outro extremo, de querer ir para compensar o tempo perdido e ser super rígido e tal. A gente vai por onde? Pelo caminho do meio. O mais simples é o quê? Acordou, retoma sua rotina. Aonde der, quando der, quanto puder, né? E também sem uma cobrança de que eu preciso voltar a fazer tudo que eu já fazia antes, com os meus horários, com os meus clientes, com a minha alimentação, com o meu sono, com a minha atividade física, com a minha meditação, tudo certinho, igual era há 10 dias atrás, antes de eu sair da rotina. Não, se der para eu regular o sono, como foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu simplesmente não conseguia fazer mais nada antes de regular esse sono, né, de descansar o corpo mesmo, porque aí a cabeça não pensa direito, você tem que processar ainda, né, muitas emoções, muitos sentimentos, falar com pessoas, então muitas vezes é um processo muito desgastante. Eu não sei se é assim para vocês também, mas é um desgaste muito grande quando você tem que falar com muitas pessoas fora da sua rotina, pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas querendo falar com você. Então, tudo isso vai se somando nesse monte de desgaste que acontece e é um estresse para mim, é um estresse para o corpo, é um estresse para minha mente. Então, eu fico olhando agora, né, por que eu estou contando tudo isso para vocês e compartilhando essa situação e querendo saber como que é a reação de vocês quando acontecem imprevistos e você tem que lidar com coisas, né, você entra no modo funcional, ou você paralisa, ou você depois fica culpada porque aqueles dias que passou, você saiu da rotina e você já estava tão organizada, e que cada um reage de um jeito e também não tem jeito certo nem errado, né, isso é importante saber, a gente reage do jeito que a gente reage. Imprevisto é justamente isso. Se tivesse previsto, você já tinha criado um plano, uma rota, um planejamento, uma organização. Mas se é imprevisto, são situações que a gente não prevê. Então a gente vai agir conforme os nossos valores, conforme o que a reação veio, né? Porque não tem um script pré-organizado, então cada um vai reagir de um jeito.
Mas que legal essa nossa capacidade de poder olhar para trás e falar, olha, eu reagi de tal forma, poderia ter reagido diferente, dei conta, não dei, como é que eu, né, como é que eu processo isso melhor agora? Eu vejo que a flexibilidade é muito importante e ter esse olhar de, como eu gosto sempre de dizer aqui, né, de ter uma curiosidade sem julgamentos, quando a gente está observando os pensamentos, observando, né, esse ruído mental, o que que essa voz tanto fala na nossa cabeça, a gente poder se observar com curiosidade e sem julgamentos, porque a gente cria meio que uma distância entre esse monte de ruído, esses pensamentos que muitas vezes são catastróficos ou são autodepreciativos, né? A gente se cobrando, a gente falando mal da gente mesmo. E quando a gente consegue observar o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, o que aconteceu, como eu reagi, a gente vai criando alternativas novas de comportamentos que a gente pode ter daqui para frente, que a gente pode ter nas próximas vezes, que a gente pode observar coisas boas de como a gente reagiu também, né? Porque muitas vezes a gente se surpreende com a gente mesmo e fala assim, nossa, nem eu imaginava que eu tinha essa força, nem eu imaginava que eu tinha essa coragem. E às vezes numa situação desafiadora é que isso aflora. E aí a gente poder parar para olhar isso, para olhar para trás, para se olhar como a gente reagiu, o que aconteceu, que eu acho que é um grande ganho na nossa vida, né? De despertar ainda mais essa autoconsciência, de ter essa possibilidade de se aprimorar sem julgamento, sem cobrança, só pensando realmente daqui para frente, né? Eu vejo que a gente aprende muito olhando para trás, não para ficar carregando aquela mochila pesada, cheia de histórias que não cabem mais na gente, cheia de situações que não cabem mais na gente, cheia de rótulos que não nos definem mais, mas para a gente poder olhar para o passado como uma trilha de aprendizado. O que eu tiro dali que foi importante? Ah, isso me fez bem, isso não me fez tão bem, isso eu quero deixar para trás, isso eu trago como aprendizado, vou modificar, vou fazer diferente. E a gente poder se olhar no presente para poder traçar um futuro novo. Porque se a gente não faz essa autoanálise, essa observação, né, com distanciamento, sem julgamentos, num olhar de curiosidade mesmo, acaba que a gente acaba repetindo os mesmos comportamentos, a gente acaba repetindo os mesmos pensamentos, essa voz de autocobrança, ela acaba ficando ali com a gente, sem a gente poder se melhorar, sem a gente poder evoluir, sem a gente poder pensar, poxa, aconteceu de um jeito? Aconteceu, mas como é que eu posso fazer diferente da próxima vez, né? O que eu posso melhorar? E principalmente essa volta, né? Do amanhã eu começo, deixa para segunda-feira, semana que vem eu começo, já coloquei tudo a perder, e agora meu trabalho de tantos meses, né? Que tem situações que a gente não prevê, que não dependem da gente, que vão fazer com que a gente mude a rota. E tá tudo bem. São as situações que o mundo tá apresentando pra gente. Ou eu posso pensar, opa, a situação é essa. Beleza, a situação já é essa. Nada que eu fizesse podia mudar aquela situação. Mas dada essa situação, como é que eu posso reagir? Dada essa situação, o que eu posso, a partir de agora, organizar? Preciso tirar um tempo para dormir 12 horas? Preciso tirar um tempo para me recolher? Tiro, e tá tudo bem. Eu preciso saber o que é mais importante para mim. O que eu não posso só é falar assim, então agora eu tô aqui, só quero dormir, e já coloquei minha rotina a perder, então deixa pra lá, e aí eu vou ficando desanimada, aí eu vou ficando cansada, mais cansada, né, porque quando a gente dorme muito demais também, a gente fica mais cansado, apesar de parecer um paradoxo, mas é verdade. Então, tudo isso é fruto de uma autoobservação, sem julgamentos, né, com aquela abertura, com aquela curiosidade, de um processo de autoconhecimento, e eu ouso dizer aqui, até da maturidade. Então, amarrando as ideias aqui dessa conversa meio aleatória, meio sem pé nem cabeça, mas coisas que eu pude perceber realmente, quanto mais você pratica, melhor você fica em praticar. Porque eu percebo isso em mim, na minha regulação emocional, na minha capacidade de pensamento crítico, de refletir, de
desviar a rota e poder reajustar se eu tive um desvio, se tinha um obstáculo, como é que eu retomo. Então o conceito-chave que eu estou pensando aqui, né, realmente é regulação emocional, que não tem uma fórmula mágica, tem autoobservação e repetição, treino, prática, o treino da atenção, as práticas que eu trago aqui de autoobservação, de você saber como você está se sentindo, parar para olhar e perceber como está se sentindo, sem julgar se é bom ou ruim. Então, regulação emocional, pensamento crítico, sim, de você poder olhar a situação, né, com um olhar um pouco menos emaranhado, um pouco menos envolvido na situação, mas poder olhar a situação um pouco de fora e dar aquela mapeada, né, aonde que eu posso agir, o que depende de mim a partir de agora, dada essa situação que não fui eu que causei, que, enfim, está fora do meu controle, mas a situação chegou, como que eu posso reagir a isso? Né? Então, essa questão que a gente pensa em inteligência emocional, e hoje eu falo mais em regulação emocional, nessa autoobservação, o pensamento crítico, ter essa clareza, né, e que também não tem certo nem errado, não tem fórmula mágica, às vezes a gente reage de um jeito e depois você pensa, putz, podia ter feito diferente, mas quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica em praticar. É o meu conhecimento teórico sendo colocado na prática, né, na rotina do dia a dia, na vida real, na vida cotidiana. Eu espero que isso esteja fazendo sentido para vocês, que talvez enquanto eu falava aqui, você já pode ter pensado em alguma situação da sua vida em que você saiu completamente da rotina, e aí talvez um desses extremos você foi, do tipo, já saí da rotina mesmo, agora deixa para lá, deixa esse projeto para lá, segunda-feira eu volto, mês que vem eu volto, ano que vem eu volto, ou querer voltar com tudo, fazendo tudo de uma vez para compensar o tempo que perdeu, né? São dois extremos, mas eu gosto do caminho do meio, que é a gente sabe fazer o possível, não o perfeito, mas sim o possível, porque essa é a verdadeira presença, é estar na sua vida enquanto a vida está em movimento. Então, não é criar uma presença parado, meditando no alto da montanha, só em situações ideais. Não, é habitar a vida enquanto a vida acontece. E errar, e aprender, e recalcular a rota, e tá tudo bem. Nada como um dia após o outro. Então, conta para mim aqui nos comentários o que fez sentido para você dessa conversa aleatória de hoje, se você se identificou em alguma coisa e se tem algum caso que você queira comentar assim, que aconteceu com você e como foi a sua reação. E que até o nosso próximo encontro, a serenidade te acompanhe. Até lá!